Olá, mais um vídeo para vocês sobre o tema pedido na nossa enquete, que é a identidade. Vamos falar um pouquinho sobre Jung, que foi um autor da psicologia que escreveu algumas coisas interessantes sobre o ego. Então ele vai dizer que o ego refere-se à consciência que a pessoa tem de si mesma, como um centro onde vai estar presente vontade, desejo, reflexão e ação. Tem pessoas que, quando nós falamos ou analisamos e vemos que ela tem um ego cindido, ela não tem muita consciência, às vezes, da vontade, do desejo e nem da ação. Ela faz o que o outro quer, ela faz para agradar, né? Ela às vezes não sabe escolher, então muitas vezes é por causa desse ego cindido, que ele não foi na estruturação, no desenvolvimento da personalidade, ele não foi estruturado como deveria. Então o centro, o eu, o ego, a identidade da pessoa, que é o centro da vontade, dos desejos, das ações, fica embaralhado. Então, muitas vezes a pessoa decide pelo que não quer, decide pelo que quer, mas aí muda porque ela não tem consciência de si. Isso é uma coisa grave, né? Tem várias proporções e vários níveis, né? Então, a consciência é o que nós conhecemos e sabemos sobre nós mesmos, né? E inconsciência é tudo aquilo que nós ignoramos. Às vezes a gente vê uma pessoa tendo ações que ela julga aquilo corretíssimo, certíssimo, mas na verdade são ações que uma pessoa que está integrada na sua identidade, ela não pratica aquilo ali. É porque o outro não está tendo consciência. E muitas das ações de muitas pessoas são inconscientes, né? Então, a partir das experiências de vida, a pessoa constrói um autoconceito e uma alta imagem de si mesmo. Se eu pergunto para você assim, quem é você como pessoa? Sabia que essa é uma pergunta que incomoda muita gente? Gente inteligente, gente adulta, gente cheia de diploma, eu pergunto assim, quem é o fulano ou a fulana? E a pessoa assusta, porque ela nunca parou para pensar ou para analisar ou para ver qual é a consciência que ela tem dela mesma, né? A imagem dela mesma, né? Então, agora, essa imagem, né, essa identidade pessoal, ela flutua ao longo de toda a vida. Por quê? Eu, há 20, 30 anos atrás, eu tinha menos consciência de algumas coisas, inclusive quanto às minhas decisões e ao que eu queria. Hoje eu tenho muito mais consciência, né? Pelo estudo, pelo relacionamento com pessoas, pelo amadurecimento, pela idade também, a nossa identidade, por exemplo, na idade que eu estou, com 50 anos, muita coisa que para mim era super interessante aos 20, hoje não tem mais o mesmo valor, entende? Flutuou por quê? Porque a vida, a experiência, o meu jeito de viver, o que eu gosto, o que eu realmente gosto, o que me dá paz, isso mudou. Então flutuou, mudou para mim para melhor, entendeu? Por exemplo, aos 20 anos, eu me equilibrava em cima de um salto agulha para me manter elegante. Hoje eu até gosto, mas depende muito da ocasião e eu prefiro muito mais um outro, porque eu estou muito mais tranquila num outro, tá? Não estou dizendo que isso é melhor ou pior. Para mim é melhor. Então tem pessoas que essa consciência de si, ela não está muito integrada. Então a pessoa faz muito pelo que vê, pelo outro, pela moda, né, por tudo isso. Então a identidade, a consciência de si é libertador também. Você saber que vontade é essa, por que esse desejo, por que essa ação, por que eu ajo dessa forma. Então a identidade pode flutuar, né? Ela
podendo mudar, mas vai servir de base para a pessoa realizar suas experiências de vida com respeito a si mesma e com respeito ao ambiente. Não estou dizendo que, por exemplo, às vezes eu tenho um determinado comportamento, mas dependendo do ambiente em que eu estou ou das pessoas que estão ali, eu mudo o meu comportamento porque vai ser melhor, entende? Isso não quer dizer que eu estou despersonalizada ou que eu não tenho identidade, porque isso também é sabedoria, né? Dependendo, a Bíblia fala isso, né? Quando falar, o momento que falar, o tom que falar, eu falo muito para as mulheres. Às vezes você está coberta de razão naquilo que você está falando ou cobrando do seu marido, mas o tom de voz que você usou, a hora que você foi falar, que era uma hora de muito estresse, de muita agitação, né? E fez com que aquilo não desse certo, aquela tentativa de comunicação, né? Então, a construção da identidade pessoal é um processo que é desenvolvido através de vários fatores que influenciam a nossa experiência de vida, né? Ela vai criando uma identidade pessoal que, por sua vez, condiciona a gente a vivências posteriores, sendo novamente retroalimentada por essas experiências, certo? Então, que elementos são esses que ajudam o indivíduo a construir sua identidade pessoal? O grupo de pertencimento. Família, amigo, vizinhança, né? Tudo isso ajuda. Isso define aonde você foi criado, com quem você foi criado, define suas crenças, seus valores, entende? Então, isso também é um fator que contribui para a formação dessa identidade. A escola onde você estudou, né, que oferece os conteúdos que vão moldar nossa identidade também, né? A cultura e o sistema social. Por exemplo, nós temos hoje uma galera aí, né, que em 40 anos foi sabatinada aí nas faculdades pelo conceito marxista, né? E nós estamos vendo muitos resultados disso na vida de muita gente. É uma identidade formada, faz parte da personalidade daquelas pessoas pensar daquela forma, não consegue abrir a visão por outro lado, né? A cultura e o sistema social, né, determinados costumes e normas, né? Se você vai para um outro país, você vai ver essa diferença, como que nós brasileiros agimos diferente em algumas coisas, diferente dos americanos, diferente dos africanos, diferente dos portugueses, né? Isso é a cultura do local, o sistema social que ajudou aí na formação da nossa identidade. A geografia, né, a residência onde nós moramos, a natureza, o clima, os fatores físicos e meteorológicos do local onde nós moramos, né? Por exemplo, pessoas que moram em locais mais campestres, sem muito movimento, têm uma tendência a ser pessoas muito mais calmas do que pessoas que vivem numa cidade agitada, como o Rio de Janeiro, São Paulo, pegando condução lotada, passando estresse, né? Então, eu vejo, quando eu chego no interior, né, a minha filha mora no interior, então ela já dirige com muito mais calma, muito mais devagar, porque o trânsito lá não tem esse frenesi que tem aqui no Rio de Janeiro. Então ela fala: calma, mãe, a gente chega apressado, né? Porque por causa do nosso ritmo aqui, guardadas as devidas proporções, né? Tem pessoa que mesmo numa cidade agitada ele vai ser sempre aquele monge, né? Mas essas características e esses fatores tendem a influenciar na nossa identidade. O idioma, né? Você sabe que o idioma, ele transmite valores, crenças e costumes também, né? O nosso linguajar, né? Então, como se constrói a identidade pessoal, né? O bebê, por exemplo, num primeiro momento, ele não tem a consciência de si mesmo. A consciência dele é através da relação com a mãe, desse apego com a mãe, né? Mas aos poucos ele vai tomando consciência de si. É muito normal você ver uma criança de 2 anos e pouco, se referindo a ela mesma na terceira pessoa. Eu estou vendo isso com meu neto agora que está com 2 anos e meio, ele fala: ô Lucas, né? Vovó,
O Lucas quer. Ele não diz assim, vovó, eu quero. É porque essa identidade dele está sendo formada, a consciência do eu sou uma pessoa, né? Ela vai ser daqui a pouco, mais para frente um pouco ele vai dizer eu quero, mas toda criança, o bebê, o que está começando a desenvolver a fala, ele fala o Lucas, se refere à terceira pessoa, né? E aí depois o bebê ele começa, você vai vendo que ele vai tomando ciência dele no seu próprio corpinho. Ele leva sempre as mãos à boca, né? Às vezes ele morde o pé. Por quê? Porque ele está tomando consciência de si. E essas sensações internas, né, que a criança tem desde o ventre, desde o útero, né, criam crenças e esquemas mentais que integram com tudo que é vivenciado. Eu sempre digo para as mães grávidas, procure ter uma gravidez calma, porque a criança já está no útero vivenciando os momentos estressores ou os momentos pacíficos, momentos agradáveis, momentos de alegria. Eu sei que nem sempre é possível, né? Mas na medida do possível, procure ter, as mães que estão grávidas, uma gravidez calma, né? E aos poucos o bebê começa a tomar consciência de sua existência e da existência do outro também. No início ele está muito fusionado com a mãe, né? Com a mãe, com o pai, com as figuras ali que estão cuidando dele. E a partir daí, desse momento, ele vai incorporando os conhecimentos, né, ao seu redor em relação ao seu ambiente, né. Então, na infância, ele continua tendo experiência com a família, com a escola, no contexto sociocultural, né. Isso que vai levando ele a continuar tendo as crenças e fazendo com que as crenças no seu entorno vão crescendo, né, e mostrando e fazendo ele ser quem ele é. Né? E quem são os outros e como o mundo funciona. Esta é uma consciência muito, essa é um desenvolvimento importante na formação da identidade da criança. Por isso é importante nós deixarmos a criança explorar, mas não precisa explorar tudo. Explorar o ambiente não é quebrar as coisas, não é jogar as coisas no chão. Tem mãe que deixa a criança explorar o ambiente todo, mas é bagunçando tudo. Até tem alguns pediatras aí que ensinam que na hora da comida, a criança que está aprendendo a comer tem que deixar ela pegar com as mãos. Eu não concordo com isso. Não concordo. Sabe por quê? A criança não tem ainda uma coordenação motora firme, nem um pouco. O bebê que está aprendendo a comer, 1 aninho, ele não tem. Ele pode pegar, você pode dar na mão dele uma cenourinha, pode dar uma coisa. Agora, deixar ele pegar a comida, experienciar com a mão, não. Ele vai fazer bagunça. Ele não vai aprender que na hora da comida tem um talher, tem um prato, tem um limite ali do que pode sujar, entendeu? Não concordo com isso, não. A formação da identidade também depende de limites, depende de exploração do ambiente, de deixar a criança ser criativa, mas também dar limite. Isso é importante na estruturação da personalidade, né? Então, o bebê vai crescendo até a adolescência. A adolescência é o ponto alto na construção da identidade pessoal. Antes ele vai muito pelo que os pais ensinam, orientam, e eu digo que os pais que orientam a criança com limites saudáveis e com lazer e com deixar ela ser espontânea também de uma forma saudável, na adolescência você não vai ter muito problema, tá? Porque a criança que foi muito podada, ou muito sujigada, ou muito condicionada, que não foi elogiada, quando chega na adolescência, ele começa a bater de frente muito com os pais, porque aí ele vai dizer, eu faço do jeito que eu quero, eu sei fazer, e a gente sabe que eles não sabem ainda, né? Eles não podem ainda, né? É onde a pessoa relabora conscientemente sua experiência de vida e finaliza esse processo aí da identidade, criando e integrando uma imagem definidora de si mesmo, no finalzinho aí, né? No período da adolescência. Então, o adolescente, ele, na busca da identidade, ele exagera, né? Ora ele está muito eufórico, ora ele está muito depressivo. Isso é um processo neuropsicológico, tem que ter paciência, tá? Os neurotransmissores aí, os hormônios, como do sistema límbico, o hormônio do prazer, eles são mais
estão mais em evidências, né? Depois também diminui, há uma oscilação do humor muito grande para o adolescente. Mas a formação da identidade, ela é como se ela culminasse aí nesse período, né? Aí nós temos também, por exemplo, um adolescente que ainda está atrasado, ele ainda age muito como uma criança, ou nós temos aqueles que estão muito adiantados, eles querem ser muito adultos enquanto ainda não são, né? Os pais têm que dosar isso aí, dê autonomia para o seu filho, dê responsabilidade para ele, senão você vai criar um adulto muito dependente, com uma identidade aí, com falhas, tá? De ser inseguro, de não saber o que decide, de não saber como faz, de não saber o que quer, de não saber quando vai, quando não vai. Isso faz parte dessa identidade, né? E finalizando, a identidade espiritual afeta a natural. Uma identidade deformada pelo pecado, ela pode ser totalmente modificada e regenerada por Deus. Isso é maravilhoso, né? Olha o que a Bíblia diz. Devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. É incrível quando nós descobrimos e entendemos quem Deus quer que nós sejamos. Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e o pecado deforma até a formação da identidade e da personalidade. Mas quando nós encontramos ou voltamos para Deus, ou nos deixamos moldar pelo Espírito Santo, nossa identidade pode também ser totalmente regenerada. Esse é o processo que a Bíblia fala. Quando Jesus disse para Nicodemos assim, necessário te é nascer de novo, senão você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou para Jesus assim, mas pode eu sendo velho nascer de novo? Aí Jesus disse para ele assim, não, você tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, conhecimento de Deus, conhecimento espiritual, o conhecimento da palavra, ele regenera. A palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder do Evangelho, quando você aceita e se permite moldar pelo Espírito de Deus, ele cria em nós uma nova natureza, uma nova identidade, forma diferente de pensar, forma diferente de sentir, forma diferente de agir, visão diferente de si mesmo, visão diferente do outro e visão diferente do mundo. Isso não é precioso? Isso é maravilhoso no Evangelho, né? Então, em Jesus, nós nos tornamos filhos. E como filhos, o Espírito Santo restaura em nós as características morais do nosso Pai. Esse é o processo. Então, é aí que você tem a oportunidade. Se você tem uma identidade que não está te agradando, que não está legal, que você não tem consciência de si, da sua vontade, das suas ações, daquilo que é certo, daquilo que é errado, em Deus há restauração para as nossas características, para as nossas identidades. E ter a identidade do Pai é parecer com Ele, espiritualmente, moralmente e emocionalmente. Ele vai resgatando em nós. Nós vamos tendo o de melhor em nós que Deus planejou para que nós tivéssemos. Ok? Então, assim, rapidamente é mais ou menos isso que seria a formação da identidade. Quem você é? Pergunta para você mesmo. Quem eu sou? Isso fala do valor que você se dá, do valor que você percebe que as pessoas dão em você, de como as suas relações são, se são boas ou se são ruins, se são truncadas, se você é uma pessoa que está vivendo bem ou está custando demais para você a vida, está muito difícil, né? Eu não estou falando de parte financeira, não. Eu estou falando você como pessoa, tá? A identidade fala disso. E deixe a sua vida na mão de Deus e peça ao Espírito Santo, me ajude, Senhor, a reorganizar aquilo que na formação da minha identidade foi bagunçado, aquilo que faltou, aquilo que eu não tive, porque a maioria de nós não tivemos. Nossos pais não sabiam, não podiam nos dar o que era essencial para nós termos uma formação de personalidade, identidade sólida, tranquila, né? Real, boa. Não, a maioria dos nossos pais falharam, mas
com Deus, com a palavra, a gente pode resgatar, tá? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, passe para alguém. Deus te abençoe.